Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece sempre as principais dúvidas do direito no ramo da medicina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a sindicância médica. Para conversar conosco hoje sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no nosso estúdio do Simers a advogada Carla Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma etapa prévia, do processo ético profissional. Vamos conceituar antes para quem está nos assistindo o que é, afinal, a sindicância médica, doutora? A sindicância, ela é um procedimento inicial, né? O CRM, ele recebe uma denúncia, uma informação de uma possível infração ética. Essa denúncia e informação, ela pode vir do paciente, dos familiares dos pacientes, dos colegas, né? E também das instituições. E também de ofício, né? Se o CRM vê uma situação assim que tenha uma possível infração ética, ele também pode abrir esse procedimento de ofício. Por exemplo, assim, que tipo de infração seria essa? Por exemplo, a parte de marketing, publicidade médica, que está em desacordo com o Código de Ética Médica, o CRM ele pode fazer, sim, uma sindicância. Doutora, eu comecei falando ali que é uma etapa prévia, do processo ético profissional. Para mostrar para o pessoal as diferenças entre elas, o que seria a sindicância em comparação com o processo ético profissional? Então, a sindicância, ela é uma etapa inicial, um procedimento inicial. Então, nesse procedimento, ele não vai ter uma punição. E quais são os desdobramentos desse procedimento? Ele pode ter tanto arquivamento, e aí encerra o assunto ali. Pode ter uma conciliação, até um termo de ajustamento de conduta, ou ainda evoluir para o processo ético. Quando evolui para o processo ético, aí o médico, sim, ele está passível de ter alguma punição prevista no Código de Ética Médica. Após esse médico ser notificado, digamos assim, foi notificado, vai acontecer o processo de sindicância, Qual o prazo que ele tem para apresentar a defesa dele? Normalmente 15 dias, mas na notificação que ele vai receber, tem o prazo ali informado. E o que ele precisa apresentar, doutora? Que tipo de documentos? Assim, a defesa prévia, ela tem que ser técnica, objetiva e bem documentada. O que precisa constar? Ali os fatos de forma bem descrito, bem claro, sem muita enrolação, Objetivamente. Objetivamente, assim. Protocolos, as datas, laudos, exames, prontuários. E isso é uma coisa bem importante, tá? A gente pode anexar o prontuário nessa sindicância, por quê? Porque ele é um procedimento sigiloso. Então, é possível anexar o prontuário nessa defesa prévia. Porque a sindicância também é um processo sigiloso. Sim, a sindicância, por ser dentro do CRM, e ela só tem acesso ali quem as partes, Por isso que é possível, então. Isso. Doutora, quais são os erros mais comuns, nesse momento de anexar documento, no momento que eu recebo, essa notificação? Quais são os erros mais comuns que podem comprometer o médico? Olha, tem alguns. Mas eu acho alguns ou vários? Vários, O principal é quando o médico recebe e não dá a devida importância. Porque não tem punição. Mas é que se não tiver uma defesa técnica bem qualificada e bem embasada, ele pode sim fortalecer a denúncia e lá no processo ético ele ter uma sanção, uma espécie de condenação, entre aspas. Outra coisa também é a perda do prazo. Às vezes o pessoal recebe ali a notificação e guarda na gaveta. Não guardem na gaveta. Entrem em contato com o jurídico do Simers, porque às vezes esse prazo é justamente o prazo que nós aqui do jurídico temos para fazer uma defesa de maior qualificação técnica. Então, cada dia que vocês guardam esse um dia que se notificação, é um dia que se perde na defesa. Já que tu falaste nesse ponto, doutora, em procurar a assistência jurídica do Simers, é possível se manifestar sem advogado ou uma orientação jurídica? O médico que diz assim, eu vou, mas eu que vou falar por mim, eu não preciso de ninguém. Olha, possível recomendável nem um pouco.
tá? Porque muitas vezes o médico ele está envolvido naquela situação e aí às vezes ele dá uma resposta emocional naquela situação. Já o advogado não, o advogado ele vai dar uma resposta exclusivamente técnica. Ou ainda, o médico ele ainda dá a opinião dele, né? Dependendo da opinião dele, inclusive, pode até ser algo autoincriminador, né? Então, o ideal é que tenha, sim, um advogado, até porque o advogado, como é que ele vai fazer essa defesa? Ele vai pegar ali os fatos, juntamente com o médico, vai pegar a documentação, vai cotejar com o Código de Ética Médica, vai verificar os pareceres e orientações do próprio conselho, vai verificar também como é que está o entendimento jurisprudencial e vai fazer essa defesa o mais técnica e profissional possível. Doutora, e se essa sindicância, ela acaba evoluindo para um processo ético, o que muda nessa condução aí da estratégia jurídica, por exemplo? É que a partir do momento que vira um processo ético e o médico ele está passível de uma punição, a estratégia também muda, né? Se aquela defesa não foi o suficiente para arquivar, né? Então, a gente vai procurar novas estratégias, inclusive, se precisar, a gente até faz como é que a gente fala? Sustentação oral perante o conselho. Então, o profissional jurídico, ele vai estar preparado também para essa etapa. Por isso que é importante que se tenha, né, o amparo ali de um advogado. Porque o advogado, ele sabe exatamente os argumentos que utilizar, sem autoincriminar o médico. Muitas vezes o médico, eu acho que aconteceu isso porque é o pai da fulana do paciente. O médico, não, olha, essa conduta foi feita com base num protocolo, né, do protocolo médico, a CFM reconhece, portanto... Vai ter um embasamento necessário para a defesa. Exato, e portanto não tem o que se falar em punição ética desse médico, vai ser esse o tom da defesa. E, doutora, quais são os direitos do médico durante esse processo de sindicância, né? Eu até separei aqui acesso aos autos, sigilo, contraditório, prazos. Então, o acesso aos autos é uma coisa bem importante, porque através do acesso aos autos a gente vai ter uma real dimensão de como está, o que é possível essa denúncia prosseguir ou não. O sigilo também é bem importante, porque muitas vezes aquela denúncia ela não vai para frente. Né? Às vezes é só uma mera insatisfação do paciente. Eu não recebi um atendimento carinhoso, entre aspas, né? Não deram atenção. Não deram atenção. Então, assim, o sigilo é uma coisa muito importante nessa fase. O que mais que eu posso colocar aqui como importante? O direito à defesa, o contraditório. Então, não vai correr sem o direito à defesa. Vai ter o prazo para a defesa. Eu acho que esses são os principais pontos, né? Pontos. Doutora, tu começaste falando ali da questão do auxílio jurídico do CIMERS, né? Então, como o CIMERS ele pode auxiliar esse médico que é alvo desse processo de sindicância, que passa por esse processo, né? O médico associado do CIMERS, ele inicia já desde o nosso atendimento do plantão jurídico. Então, ele recebeu aquela notificação, ele pode entrar em contato com a gente através do 0800. E depois, na parte de defesa, além de nós termos escritórios credenciados referência na área da medicina, né, da defesa dos médicos, ele também tem a cobertura dos honorários advocatícios, ou seja, ele não vai ter o custo para fazer essa defesa qualificada. Já está tudo incluso. Doutora, para finalizar, então, o nosso bate-papo, e lembrando também, pessoal, que o programa aqui é curtinho, mas quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição do vídeo, mande essa sugestão também aqui para gente. Quero saber se existe alguma orientação preventiva para evitar que essas condutas rotineiras aí resultem em processo de sindicância, algo do tipo. O principal deles, prontuário, legível e bem escrito. Todas as informações, elas devem constar no prontuário. Inclusive, algumas vezes, até uma conversa com o paciente. Se vocês se sentirem inseguros, coloquem no prontuário. Na verdade, ele vai proteger o médico depois, futuramente. O prontuário vai ser a tábua de salvação do médico na sindicância. Se tiver tudo ali direitinho, descrito,
vai chegar lá na sindicância e não vai ter o que debater. Não, tá aqui, olha, foi feito tudo. Ele informou o paciente, ele fez todos os procedimentos, os protocolos. Outra coisa importante é o cumprimento dos protocolos, né? E a atualização, sempre se atualizando, né? Sempre estudando novas práticas e as melhores práticas, até para a gente conseguir fazer uma defesa embasada. Olha, inclusive, o médico fez um curso de atualização nesse sentido, e lá naquele curso teve essa orientação. Então, acho que são as principais práticas que ele pode adotar para evitar uma sindicância. Que ajudam, inclusive, nesse processo depois, né? Sim. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no programa e pelos esclarecimentos sobre essa questão do processo de sindicância. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui e daqui a 15 dias agora temos um novo episódio para você. Até mais!